Saudações rubro-negra a todos vocês. Vamos lá, galera. Hoje nós vamos estar trabalhando com concentração de soluções. Mas antes da gente mexer com concentração de solução, lembra que a gente já sabe fazer a concentração comum e a concentração molar, beleza? Lembra como assim concentração comum e concentração molar, professor? Lembra lá para nós, hein? Concentração comum, massa sobre volume. Concentração molar, número de mol sobre volume, ou massa sobre massa molar vezes volume. Então são as duas concentrações que a gente já que a gente já conhece. Então hoje a gente vai estar trabalhando aí com algumas concentrações que trabalham com unidades de massa e volume também. Então, para isso, a gente vai mexer com a primeira, que foi a densidade. Um dos primeiros densímetros a ser medidos, criados para fazer a medida de líquido foi por Antoine. Como é que ele fez? Ele fez esse esquema aí, aonde eu tenho aqui, ó, aonde eu tenho um densímetro, né, um peso, que pode flutuar, que flutua no líquido. Se esse líquido for muito denso, o densímetro sobe, e aí marca a densidade aqui. Se o líquido for menos denso, o densímetro desce, e aí marca a densidade aqui. Esses aqui são bastante comuns no posto de gasolina, você pode ver que tem ali no densímetro do álcool. Tá? Então, esses densímetros foram criados para medir a densidade dos líquidos e é fundamental aí para as indústrias de vinho e de ácidos, ok? Então, a densidade para a gente é uma relação de quê? É uma relação de massa total pelo quê? Volume total, certo? Então, densidade é igual massa sobre volume. Essa massa pode ser quilograma por litro, pode ser grama por ml, ou pode ser miligrama por microlitro, tá? Então, são correlações aí que a gente tem de uma para o quê? Para outra. Tudo bem? Lembrando que é massa total, isso é importante. Porque se for massa do soluto, a gente passa a ter a concentração comum. Um exemplo aí é esse exercício, né? A densidade é uma propriedade relacionada de massa sobre volume de um material. Um estudante iniciou o procedimento para determinar a densidade de uma amostra de sólido conhecida. Primeiro, ele determinou a massa do carinha, que é de 27,8 gramas. E depois utilizou a proveta graduada em milímetros com água para determinar o volume da amostra. Ou seja, eu tenho um volume inicial aqui de 35 ml e eu joguei a amostra de sólido dentro. Como a amostra submergiu totalmente, o volume subiu para 45 ml. Ou seja, o volume do sólido ou da nossa amostra é 45 menos 35. Então, o volume do nosso sólido é de 10 ml. Então, como a densidade é massa sobre volume, nós temos uma densidade de 27,8 gramas para cada 10 ml. Então, nós temos uma densidade de 2,78 gramas por ml, que é exatamente a unidade que ele está trabalhando ali. Então, marcamos a questão aqui na letra E, ok? Tranquilinho, trabalhar com essa parte de densidade aí. Lembrando que são 2,78 gramas por ml, mas isso aqui corresponde também 2,78 quilogramas por litro. É só subir 1000 vezes, tá? Aí você acaba tendo a correlação aí. É uma correlação plausível e que a gente faz muito quando está trabalhando aí com a parte de densidade. Então, quilograma por litro vai acabar sendo para você a mesma coisa que grama por ml, certo? Quando a gente vai trabalhar com as misturas em si, nós temos que conhecer os três princípios, né? Soluto, solvente e solução.
nos conceitos modernos de Lavoisier e Proust, a gente tem que todo esse material vai estar dentro da solução. Com que material? A fração dispersa, que é o soluto, que é o que vai dissolver. Nós temos o soluto, o solvente, que é o dispersante, que é aquilo que vai promover a dissolução. E ao fazer isso, nós podemos ter a massa da solução. Qual vai ser a massa da solução? A massa da solução vai ser a massa do soluto mais a massa de quem? Do solvente. Feito isso, nós podemos determinar o que nós chamamos de conceito de título. O que é o conceito de título? É uma fração. Quando a gente fala fração, a gente pode pensar como o quê? Parte pelo todo. A parte seria o soluto e o todo seria a solução. Então, um título em massa vai acabar sendo adimensional, aonde nós vamos ter que o título de massa vai ser a massa do soluto sobre a massa da solução. Lembrando que a massa da solução é a massa do soluto mais a massa do solvente. Esse título também pode estar expresso em volume. Como é que vai ficar isso? O título em volume vai ser o volume do soluto pelo volume da solução. Em alguns casos, esse cara pode estar expresso em massa-volume. Então, o que vai ser essa massa-volume? Vai ser a relação de massa, por exemplo, gramas para cada o quê? Para cada 100 ml. Lembrando da correlação. Grama ml, quilograma, litro. Tudo bem? Então, esse daqui é um caso particular. Por quê? Porque não acaba sendo adimensional. Mas é gramas de quê? De soluto sobre 100 ml de quê? De solução. Mas, professor, isso é concentração comum. Acaba sendo concentração comum. Beleza? Então, vamos lá. Como é que a gente vai fazer para calcular a parte de título e concentrações? Primeiro, a gente identifica claramente a massa do soluto e a massa do solvente. Ok? A partir daí, a gente tem que manter as unidades. Grama com grama, quilograma com quilograma, para evitar erros, certo? E, por fim, o que a gente faz? Uma razão, tá? Essa razão multiplicada por 100 pode dar para a gente o quê? Pode dar para a gente a porcentagem. Mas a gente também pode expressá-las em ppm, que seria parte por milhão, tá? Então, vamos ver esse negócio na prática aí. Olha lá. Consideração massa-massa ou título de massa. Uma solução conhecida como etanol 70. É a mistura de água, etanol e água, contendo 70% de etanol. Então, ele está me dando um título de quê? Massa, que ele fala que é 70%. O que significa isso? Que são 70 gramas de quê? De etanol para cada 100 gramas de solução. Tudo bem? 70 gramas de etanol para cada 100 gramas de solução. E aí ele vem e fala para a gente algumas alternativas. Lembrando que ele vai dar a massa molar para a gente aqui do etanol, como sendo 46 gramas por mol. E ele dá para a gente também uma massa de solução igual a 400 gramas. E vai fazer algumas perguntinhas. Por exemplo, a massa de etanol na solução é de 350 gramas. Como é que a gente faz para resolver essa? Então vamos aqui, letra A. Eu sei que são 70 gramas de etanol para cada 100 gramas de solução. Como eu tenho 400 gramas de solução, eu vou precisar de X gramas de etanol. Então a gente pega aqui, ó, 70 vezes 400 dividido por 100. Isso dá para gente 240
280 ou 280 gramas. Isso dá pra gente 280 gramas. E ele falou que era 350 gramas de quê? De etanol. Segunda coisa, a densidade da solução é maior do que a da água. Tá, vamos ver. Na letra B, qual vai ser a densidade? Densidade é massa sobre o quê? Volume. Qual a densidade? Eu pego a massa total, que é 400 gramas, e divido pelo volume total, que é de 500 ml. Então, a densidade vai dar de 0,8 gramas por ml. A densidade da água, gente, é 1. Então, não rola. Tudo bem? Não é maior, é menor. Certo? Na letra C, o que nós temos aí na letra C? Na letra C, coloca pra gente. A solução contém aproximadamente 6 mols de etanol. Então, vamos pegar aqui, ó, a massa molar do etanol. 46 gramas de et para cada o quê? 1 mol. Se eu tenho 280 gramas de etanol, eu vou ter x mols. Esse x mols vai equivaler a 7 mols de etanol. E ele está falando que tem aproximadamente 6. Está errado. Então, sobrou para a gente a letra D, certo? Só que nesse caso, ele não deu a massa molar de quem? Da água, né? Qual o número de moléculas de água? Então, são 18 gramas por mol. O que eu faço aqui, na letra D? Primeiro, 400 é a massa total, menos 280. Então, isso dá o quê? 120 gramas de água. 18 gramas de água correspondem a 1 mol, certo? Então, 120 gramas de água vai corresponder a X. Esse X vai dar 6,66666, aproximadamente 6,7 mols de quê? De água. A quantidade de água é menor que a quantidade de quê? De etanol. Tá aqui, ó. A quantidade de moléculas de água de etanol é maior. Então, resposta certa, letra D. Então, tudo isso aí a gente puxou de onde? A gente puxou do título, ok? Do título aí de massa a massa. Tranquilo? Então, veja aí como é que ficou o nosso esquema para a gente ir para a próxima. Na próxima questão, ele fala assim para a gente. Um médico prescreveu a um paciente a infusão de uma solução de 30 ml, de uma solução preparada. Então, peraí, eu tenho 30 ml da solução. Essa solução foi preparada com 400 miligramas de um medicamento X para cada o quê? 240 ml. E o soro que ele preparou é glicosado. Isso significa que ele tem uma porcentagem de 5% MV. Ó, MV que significa porcentagem de massa sobre volume. Lembra as correlações? Grama para o quê? Para ml, quilograma para litro e miligrama para microlitro. Então, quando ele trabalhar com essa parte aqui, é uma dessas correlações que você pode usar. Tudo bem? Aí vamos lá. A massa de medicamento e de glicose administrada ao paciente são respectivamente. Então, primeiro, bora na parte do medicamento. O que eu tenho no medicamento? Eu tenho 400 miligramas para cada quanto? 200 ml. E 240 ml. 330 ml dá X. Então, isso aqui vai ser 400 vezes 30 dividido por 240. Então, o nosso X aqui vai dar 240
400 vezes 30 dividido por 240. Isso dá para gente 50 miligramas. Ou seja, o que vale a 5 vezes 10 a menos 3. Se eu andar a casinha para o lado, vai ficar quanto? 0,005. 1, 2, 3. Não, foi zero demais, né? Tem que tirar um zerinho aqui. Então, fica como? 0,05 gramas. Então, 1, 2, 3, o zero aqui, então dá 0,05 gramas. Então, a resposta para a gente ou é a letra C ou é a letra D. Agora vamos para a parte do glicosado. O glicosado fala que é 5%, ou seja, são 5 gramas de glicose para cada o quê? 100 ml de solução. Como eu pego 30 ml, x vai ser o quê? 5 vezes 30 dividido por 100. 5 vezes 30, 150. 150 dividido por 100, 1,5 gramas de glicose. Então, a alternativa correta para a gente aqui, letra C. Então, nós trabalhamos aqui com uma concentração comum, que é massa sobre volume, e nós trabalhamos aqui também com uma parte que ele deu também de concentração comum. Só que essa concentração comum aqui estava dada em porcentagem, então acaba sendo um título aí disfarçado. Beleza? Então tá bom. Vamos agora para nossa próxima resolução. Concentração massa-volume e concentração comum. E também um pouquinho de densidade aí. O que ele fala para gente? Ele fala ali, ó. Sabendo que a densidade da propanona. Então, propanona é de 0,78 gramas para cada 1 ml. E que a densidade do metanol é de 0,79 gramas para cada 1 ml, calcule a concentração em gramas por litro. Então, ele quer a concentração comum em gramas por litro. Dada em gramas por litro de metanol. Em uma solução que foi preparada com 31,6 gramas de metanol e 85,6 gramas de propanona. Então, esse aqui vai dar um X1, esse aqui vai dar um X2 para a gente, certo? X1, X2. O que é esse X1, X2? Vai ser o volume que ele pega de propanona e o volume que ele pega de propanol. Então, vai ser 85,6 vezes 1, dividido por 0,78. Isso dá o quê? Esse X1 aqui, esse X1, dá em torno da gente de 109,74 ml. Já o de metanol vai ser 31,6 dividido por 0,79. Isso dá para gente 40 ml. Só refazer a primeira continha aqui para ver se eu fiz certinho. 85,6 dividido por 0,78. Isso dá 109,74. Então, o nosso X2 aqui. Então, o volume total vai ser quanto? 109,74 mais 40 ml. Então, o volume total vai dar 149,74 ml. Certo? Ou, vamos aproximar. Aproximar quanto? Volume total de 150 ml ou 0,15 o quê? Litros. Beleza?
Como a concentração comum é massa sobre volume, qual é a massa que nós temos de metanol? 31,6 dividido por 0,15, a concentração comum nesse caso fica de 31,6 dividido por 0,15. Lembrando, gente, que eu estou fazendo uma aproximação, tá? 210,67 gramas por litro. Então tá aí a aproximação da concentração de gramas de metanol por litro de solução. Beleza? Então, essa parte aí, tá vendo que a gente usou os conceitos de densidade e os conceitos de concentração comum, tá? A densidade está trabalhada aqui, na hora que eu trabalho com gramas de soluto por ml de solução. Beleza? Agora é o seguinte, a gente pode falar na escala de ppm. O que essa análise significa? Diferente da análise de concentração, que é por 100, que é uma análise até um pouquinho alta, ela resulta em um número muito pequeno, que é 10 a sexta, que seria por milhão. Então, o que é por milhão? Eu seria, por exemplo, 1 grama para cada o quê? Para cada 1 milhão de quê? De gramas. Isso seria para mim o pp o quê? M. Uma parte para cada 1 milhão. Certo? Mas eu posso colocar esse negócio em outras ordens. Por exemplo, 1 miligrama. 1 miligrama para cada o quê? 1 quilograma. O que significa isso? É 1 vezes 10 a menos 3 sobre 1 vezes 10 a terceira. Então, gramas para cada o quê? Gramas. O que isso dá se eu for transformar? Dá 1 grama para cada o quê? 10 a sexta gramas. Tudo bem? Ou o que a gente pode colocar aqui como sendo o quê? Se a gente colocar a continha aqui, ó, fazer essa continha, vai dar o quê? 0,000001. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, 1 vezes 10 a menos 6. É 1 para cada 10 a sexta. Ou seja, 1 para cada 10 a sexta. Que é o nosso quê? ppm, a parte por milhão. Tudo bem? Vamos ver aqui um exercíciozinho que trabalha com isso. Fala aqui, ó. A carência de iodo na alimentação e na água produz o bócio, que seria os inchaços das glândulas da tireoide. A legislação diz que cada quilograma de sal comercializado contenha 0,01 ppm. Peraí, então, a parte por milhão é de quanto? 0,01 parte por milhão de iodeto. De I menos. Tudo bem? Geralmente o sal é formado por NaCl. Então o sal, ou NaCl não, NaI. Então aqui são dados. Certo? Indique a concentração de iodeto de sódio. Iodeto de sódio. A concentração de iodeto de sódio em gramas para cada tonelada de sal. Então ele quer uma concentração massa. Mas qual a concentração? Gramas para cada tonelada. Tudo bem? Que deve ser utilizada para que a quantidade de iodo esteja de acordo com a legislação. Qual é o de acordo com a legislação? É 0,01 gramas de iodo para cada o quê? Para cada 1 milhão de gramas de quê? De sal. A gente pode fazer essa aproximação aí. Tudo bem? Ou seja, é 0,01 gramas de iodo para cada o quê? Se eu cortar aqui, ó, 1, 2, 3, dá o quê? Quilograma, certo? Se eu cortar aqui, ó, 1, 2, 3, dá o quê?
toneladas. Então, é isso aqui, ó. É 0,01 gramas para cada tonelada. E aí eu vou ter que pegar do iodeto de sódio. Calculando a massa molar do NaI, como é que fica? Fica ali, ó, 23 mais 127. Então, a massa do NaI significa que é o quê? 23 mais 127 dá 150, não é isso? 127 mais 23 dá 150. 150 gramas por o quê? Por mol. Certo? Ou seja, fazendo uma tradução, são 23 gramas, limpa aqui, ó, limpa aqui. Fazendo uma tradução aqui, o que nós temos aqui? Nós temos aqui, ó, que leitura nós podemos fazer aqui? Que leitura nós podemos fazer aqui? São 150 gramas de NaI para cada o quê? 127 gramas de I-. Quantas gramas nós precisamos de I-? Nós precisamos de 0,01 gramas de I-, que vai estar presente dentro de onde? De uma tonelada, que seria o ppm ali, certo? Então, isso vai dar quanto? X. Então, vai ser 150 vezes 0,01 dividido por quanto? Por 127. Então, esse X vai dar quanto? 150 vezes 0,01 dividido por 127. Isso vai dar para a gente 0,0118. O quê? Gramas de Na. Gramas de NaI. Certo? Então, esse X vai ser quanto? Aproximadamente 0,012 gramas. Resposta certa, letra A. Tudo bem? Então, essa parte aí é a parte que trabalha para gente com a parte de solução. Tudo bem? A parte de solução. O que você tem que guardar? Né? Vamos lá. O que você tem que guardar aqui nessa brincadeira? O que você tem que guardar? Você tem que guardar que nós temos a concentração comum, que é massa sobre volume. Nós temos a concentração molar, que é número de mol sobre volume, ou massa sobre massa molar vezes volume. Você tem que colocar o título, que pode ser massa-massa, que seria o quê? A massa do soluto sobre a massa do soluto mais a massa do solvente. Ou eu posso trabalhar também com o quê? Posso trabalhar, esse aqui pode vir na espécie de porcentagem, que é o quê? Que é o título vezes quanto? Vezes 100. E também a densidade. O que é densidade? Massa sobre volume. Qual a diferença de concentração comum para a densidade? A densidade é massa total por volume total. A concentração comum é massa do soluto sobre volume total. Então, ficar atento a essas duas observações aí, ok? Então, boa prática para você nos exercícios que te restam e até a próxima.